Bora, galerinha, a história não faz sentido do canal do Ciência Todo Dia. E de novo, eu quase falei, cara, eu não entendo isso. Eu comecei a gravar esse vídeo e por algum motivo bizarro, eu simplesmente falei, a história não faz sentido, o canal fala de tudo. Tipo, meu Deus, qual que é a lógica, né? Por isso que eu tô dando um pouco de risada, achei engraçado. Mas o vídeo aí de história do Ciência Todo Dia, eu fiquei bem curioso pra gravar, pois ele faz mais vídeos voltados pra física, né? Ciência, né? Óbvio. Então eu fiquei curioso pra ver o que ele tem a dizer aí sobre história, cara. Eu tô animado, quero trocar realmente uma ideia sobre esse vídeo, acho que vai ser bem legal, tá bom? Enfim, gente. Espero que deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também. Se você fazer parte, tá sempre lá trocando uma ideia, tá bom? E o link do meu segundo canal tá aí também, cara. Por favor, entra lá, dá uma força, que não custa nada lá ver mais iceberg dos animais extintos, que ficou bem da hora. E também, mano, já tô começando a produzir o segundo iceberg do canal, que deve sair aí em meados do fim do mês. Então, preparem que vai ser outro videozão aí de 1 hora, bem da hora pra vocês, tá bom? E eu comprei uma webcam nova, tá bom? Eu desisti de gravar com minha webcam antiga, tá muito ruim mesmo. Eu sei que não tá perfeito, que eu tô gravando com meu celular, a webcam, então eu não tô conseguindo muito bem colocar ele ali no enquadramento e tal da webcam, mas é só até, acho que, eita, mais 2 dias, só até minha câmera chegar mesmo, tô só esperando ela chegar, já comprei ela na Amazon lá, então eu tenho o Prime, acho que vai chegar aí com, daqui 2 dias aí, chega aí no máximo, tá bom? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo que tô bastante curioso. Bora! Qual desses dois objetos vocês acham que Do foi isqueiro, inventado isso é antes? clássico, né? O isqueiro ou o fósforo? Digita aqui nos comentários o seu palpite. Eu não que sei, você já eu vai não descobrir a sei. resposta. Agora, começando de verdade, Bom, eu sei que é o isqueiro que foi feito primeiro, mas até que faz sentido, cara, que o fósforo é uma versão meio simplificada da roda a parada, né? vinheta. Mas é estranho de pensar, né, que o fósforo é Então praticamente mais faz uma e primitivo. roda. Ok. Você se acha mais inteligente do que os seus pais? Que filtro estranho E que é quanto esse aos seus vídeo, mano. avós, você também se acha mais inteligente do que eles? É provável que você seja mais educado do que eles. Que engraçado. Mas será que você pode dizer que é mais inteligente? Essa pergunta é mais do que retórica. Ela representa muito bem uma tendência nossa. Nós geralmente pensamos na história como uma forma de progresso. O tempo passa e a civilização avança. Ou seja, as pessoas que vieram antes de nós eram de alguma forma menos capazes do que nós. Mas será que isso é verdade? Sendo que é o exato contrário, né, cara? Se te pegasse e jogasse lá no meio da selva, lá, 20 mil anos atrás, eu queria ver você sobreviver, né, cara? Tem essas comodidades do tempo moderno, né, cara? Hoje nós vamos voltar ao passado para aprender duas coisas. Primeiro, que os nossos antepassados eram mais inteligentes do que nós imaginamos. E segundo... Eles eram exatamente com a mesma inteligência que nós, na verdade, né? Tipo, é a mesma espécie até hoje, é o Homo sapiens ainda. Então, tipo, eles têm literalmente a mesma capacidade que a gente, né? A história não faz sentido. Com licença, senhor, você sabe me informar se no ano que nós estamos a Primeira Guerra Mundial já acabou? Primeira? Vai ter uma segunda? Hoje nós chamamos a guerra que aconteceu na Europa entre 1914 e 1919 de Primeira Guerra Mundial, porque existe uma Segunda Guerra 20 anos depois. Mas alguém em 1920 chamaria a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra. Grande Guerra, E sim, ficaria tá. assustado com o conceito de uma Segunda Guerra desse tamanho iria acontecer. Ou a guerra para acabar com todas as guerras, né? Curioso é que provavelmente nada disso faria sentido se você viajasse no tempo. Você talvez pense que o nome Primeira Guerra Mundial surgiu quando deram o nome de Segunda Guerra Mundial para Segunda Guerra Mundial. Mas aqui você cometeu um erro clássico. Você assumiu que a história faz sentido. Nós temos certeza de que em 1942 todo mundo chamava a guerra que estava acontecendo de Segunda Guerra Mundial e a guerra anterior de Primeira Guerra Mundial. Mas provavelmente o nome Primeira Guerra Mundial é mais antigo do que a Segunda Guerra Mundial. Tá, pera. Como assim? Os nossos antepassados eram mais inteligentes do que nós imaginamos. Hoje em dia, vários Curioso pensadores e isso. franquias de videogames consideram uma terceira guerra mundial como possibilidade e criam mundos e histórias inteiras com base nisso. Da mesma forma, logo após o fim da Grande Guerra, já existiam especulações de uma possível Já se sentia aquela tensão, principalmente na década de 30, né, Segunda mano? Grande Guerra no futuro. Então, a ideia de chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial já existia no começo da década de 30, antes mesmo de a Segunda Guerra Mundial estar no horizonte. Mas na década
década de 30, cara, os verdadeiros sábios já estavam espertos, né? Ó, já avisei que vai dar M, Mesmo né? sem ser o termo mais popular, chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial durante uma viagem no tempo talvez não gerasse a reação que nós esperamos. E parando pra pensar, isso faz sentido. também Humanos acho que hoje não, são cara. basicamente os mesmos de algumas centenas de milhares de anos atrás. Nenhuma pessoa viva hoje é tão diferente de um homem das cavernas. A grande mudança está nas condições do mundo que nós habitamos. Então, se hoje nós temos medo de uma terceira guerra mundial mesmo sem ela ter acontecido, faz sentido que a ideia da Segunda Guerra Mundial já existia antes de a guerra começar. E sabe uma outra coisa que existia antes do esperado? O poço de elevador, que é o espaço em um prédio no qual o elevador é colocado. Essa sempre me pega. O poço de quê? elevador foi criado antes do elevador, pelo Tá, essa eu definitivamente não sei, inventor caraca. Peter Cooper. Em Qual que é a lógica 1853, disso? Por que Peter que fez isso- o projeto para um edifício Cooper Union Foundation. E nesse projeto existia um espaço reservado para um elevador ser colocado. Mas o primeiro elevador moderno, seguro para humanos, só foi inventado alguns anos depois do projeto do prédio. Então, o Peter Cooper simplesmente imaginou que cedo ou Estranho. tarde as pessoas cansariam de subir escadas e inventariam um elevador seguro. Isso sim que é um visionário que entende a principal Bizarro, razão por né? trás Não dos fazia ideia dessa história, do não, avanço da caraca. tecnologia. A preguiça. Mas sabe qual que é o melhor dessa história? O elevador não foi nem colocado no prédio dele. Em parte porque o Cooper previu errado a forma do elevador. O poço que ele projetou era fez um circular, círculo. mas os primeiros elevadores eram quadrados. Mas calma que ele não ficou sem elevador. Depois foi construído um elevador cilíndrico sob medida pro prédio dele. Nice. E falando em cilindros, como você abriria uma lata dessas? Com Provavelmente abridor de lata, né? usando um desses. Sim, isso é um abridor de latas. Muito chique. Ou se não tiver com uma faca, né? Se for mais roots É, mesmo, não né, tinha cara? Coisa desse tipo. É, Tá, mas como você abriria uma lata sem usar um abridor de latas? pega uma, Se você uma for faca, escoteiro, ué. alguma coisa assim, você talvez tenha essa habilidade. Mas a maior parte das pessoas assistindo esse vídeo agora provavelmente não conseguiria abrir uma lata sem um abridor de latas. Deixa um comentário se você seria uma dessas pessoas. E se você não sabe abrir uma lata sem um abridor de latas, essa é uma habilidade que era bem comum quando a comida enlatada foi inventada em 1840. Abridores de lata foram inventados como Pra uma facilitar a situação, né? conveniência exatamente. 30 anos depois que comidas enlatadas foram inventadas. Se eu tivesse que chutar e adivinhar, eu diria que os dois foram inventados juntos porque eu não sei abrir uma lata sem um abridor. Então, como isso era feito no passado? Uma das formas típicas de abrir uma lata era usando pedras grandes. Agora fica a pergunta, você consegue imaginar como? Não assim, calma. Não vale destruir a lata. Você precisa... Não, porque o que eu tô imaginando é que, sei lá, você pega uma lata de algo que seja meio líquido, assim, cara, e dá pra você pegar uma faca, bater, assim, com alguma... Tipo, ou na força você já consegue, se for uma lata meio frágil, ou você consegue colocar a faca aqui e bater com outra coisa em cima, você já abre também, né? Só que ela não vai ficar aquela abertura bonitinha, né? Vai ficar só um traço, assim, pra você despejar a parada, né? Agora, se for uma lata, sei lá, de milho, de algo assim, você vai ter que fazer um buraco um pouco maior, né, mano? conseguir comer o que tem dentro dela depois. Não se incomode se você não conseguir pensar na solução. Os seus antepassados eram inteligentes. E a resposta não é óbvia. Um método típico é usar uma pedra ou rocha grande e Não, lisa e é loucura, não, raspar pô, tanto não. Discord, não é possível isso pra aqui, não lata por acha? uns Não. vários minutos até você causar que é uma isso? Quem vai perfuração fazer na isso daí, tampa. não, cara? Tá e aí louco? você usa uma faca ou uma colher pra Porque destacar isso, homem das a tampa. cavernas, E cara, falando em não, tá- invenções, Não, isso eu não acredito não, cara. Isso daí é... Eu não posso vamos acreditar voltar nisso, pro cara. fósforo e pro isqueiro. Caraca, Qual que dos dois foi loucura, né? inventado antes? E aqui tem uma armadilha. Parece que um isqueiro é mais complicado do que um fósforo. O fósforo é uma coisa só. Você tem que raspar ele manualmente para acender. E o isqueiro parece ser um mecanismo mais elaborado. Então, se a gente acredita que a tecnologia vai aumentando de complexidade do passado pro futuro, você provavelmente esperaria que o fósforo E pior que isso é muitas vezes o contrário fosse mesmo, mais né, cara? antigo do que o isqueiro. E você estaria redondamente enganado, que nem o poço do elevador do Isso Cooper. é realmente engraçado, porque, tipo assim, de fato, muitas vezes a tecnologia ela vem pra querer simplificar as paradas, né? Nossa, agora que eu vi que meu microfone tá longe pra caramba da minha boca, espero que a gravação do áudio não tenha ficado muito ruim, gente, perdão. Agora que eu reparei, mano, que eu tava jogando aqui, daí eu tinha tirado ele pro canto, nossa. O fósforo de fricção, ou só palito de fósforo,
só foi criado em 1827 por John Walker, e até chegar ao tamanho que ele tem hoje, foram alguns anos de Tipo os aperfeiçoamento. computadores antigos, né? Que eram aqueles trambolhões gigantes, foram diminuindo de tamanho. Né? Mas Johann Wolfgang Dobheimer criou o que era chamado de lâmpada de Dobheimer, meu que Deus. pode ser considerado o primeiro isqueiro, 4 anos antes do fósforo. Mas é bem próximo. Inclusive, já que nós né? estamos falando de invenção, e agora, voltando ao vídeo, eu acabei de comentar da esperteza de antepassados relativamente recentes. Essas coisas aconteceram no máximo há uns 200 anos. Você provavelmente até tinha parentes vivos nessa época. Então eu acho melhor a gente voltar muito mais, pro Egito Antigo. E eu aposto que todos nós sabemos algumas informações sobre ele. Por exemplo, ele foi uma sociedade antiga, localizada no noroeste da África, perto do rio Nilo. Ele era uma sociedade politeísta. Eles acreditavam em deuses como Set, Depende da época aí, ô Pedro Lopes. Tem a época do Atom lá, né, cara? Faraó, ou como conhecemos, cara chato, né, o cara... um rei. Desculpa, Eles construíram as pirâmides, parei. obeliscos e tinham um sistema de irrigação que saía do rio Nilo e ia para as plantações. E todos esses feitos são impressionantes, e alguns ainda são parcialmente misteriosos. A técnica exata que era usada para mover as pedras que foram usadas para montar pirâmides ainda é debatida. Os egípcios sabiam fazer pirâmides de um jeito que até hoje... Eu vi umas partes daquele vídeo do Nômade Raiz lá indo nas pirâmides aí do Egito, né, cara? Putz, é uma coisa que eu acho que só pessoalmente pra gente ver, né, cara? E ter realmente, assim, se já pelo vídeo você olha e fala, caraca, né? Como é que os caras transportaram isso? Imagine você pessoalmente lá vendo isso, né, cara? Nossa, deve ser incrível, mano. Espero ir lá um dia. Se Deus abençoar, né, cara? Gente, até aqui, mano, deixa um like aí, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada, vai estar me ajudando demais, vai dando aquela força pro canal. Por favor, faça isso por mim, tá bom? Bora! Hoje nós não sabemos. Eles moviam pedras grandes e a gente usa criptomoedas. Mas falando sério, nós meio que não precisamos saber mover pedras muito pesadas como os antigos egípcios. Nós temos guindastes e eletricidade. Exato, mas né? mesmo sem tecnologia avançada, os nossos antepassados... Então, esse é o ponto, né? Eles conseguiram fazer coisas incríveis com muito menos do que a gente tem, né? deram um jeito de empilhar toneladas de pedra, quase 140 metros de altura. Mas espera, quais antepassados? Nós associamos os egípcios antigos com as pirâmides de Giza, mas o Egito é uma civilização que durou quase 3.000 anos. Se você não entendeu, eu vou repetir. O Egito é uma civilização que durou quase 3.000 anos! Isso são aproximadamente 150 gerações de seres humanos. Vocês realmente acham que essa Bizarro, minha né, o pequena tempo, né, descrição do cara? Egito vai ser o suficiente para Assustador, contar né? 3.000 anos de história? Pensa só no tanto de história que você aprendeu só sobre os últimos séculos na escola. Guerras mundiais, corrida espacial, invenção do posto de elevador... E ainda assim, o nosso entendimento da história recente é limitado. Então imagine uma história de milhares de anos de duração que aconteceu há milhares de anos. É comum que, para facilitar a nossa compreensão... Cara, é bizarro que o Egito, cara, o começo do Egito é lá na época da Idade do Bronze ainda, né, cara? O bagulho era primitivo, era pré-história mesmo, era... já não era caçador-coletor, né, mas era tipo assim, era... Aqueles... É que o Candice fala Homem das Cavernas, a galera pensa em Neandertal, né, cara? Mas era... Tipo, os caras meio... a idade da pedra ali ainda, do bronze, né? Mas vocês entenderam, né? Tipo, era um bagulho muito antigo, né? Então... E ele vai avançar até um período lá romano, que já é uma história quase medieval, tá ligado? Tipo, moderna já, dá pra se dizer, né? Com tecnologia, com coliseu, com coisas gigantescas. Gigantescas, claro, as pirâmides eram muito maiores que um coliseu, essas obras que existiam na Roma Antiga ou na Grécia, mas eu digo com mais... Porque a pirâmide é uma construção, querendo ou não, simples, né, cara? Gigantesca, porém de modo de construção simples, você só precisa ter muita tecnologia para carregar as pedras, mas eu digo assim que é uma estrutura fixa, né? Você, no fim do Egito Antigo, você já tem estruturas com complexidade, com elevadores para os animais subirem, com esses templos gigantescos, coisas muito loucas, sabe, que os caras construíam, tá ligado? Estradas, né? Putz, mano, é muito louco, assim, eu não sei se vocês estão pegando a visão do que eu quero dizer, cara. Esses 3.000 anos são muito tempo mesmo, histórica, cara. Nós pensamos nela de um modo reduzido e estrutural. É o que falam, né? Na época da Roma Antiga,
ele já via o Egito Antigo como muito antigo, né, cara? Já via o Egito como uma civilização super antiga, assim, falavam os antigos egípcios, que nem a gente vê hoje, sabe? Tipo assim, é muito louco, né? Então, se pensarmos que a Cleópatra era egípcia e lá era o lugar onde estavam as pirâmides, nós podemos pensar, ela com certeza estava mais próxima das construções das pirâmides. Ela respirou aquele ar egípcio. Só que as pirâmides foram construídas 2.500 anos antes da Cleópatra. Ou seja, a Cleópatra está mais próxima dos Beatles na linha do tempo do que das pirâmides do Egito. Porque, cara, isso é bizarro, porque a Cleópatra, ela nem é de uma... Ela já é de uma dinastia grega, né, cara? Ela já é ali, começo do... Ela já tá, tipo, próximo do nascimento de Cristo ali, sabe? É, tipo, muito, muito mais recente. É muito doido. Enquanto as pirâmides são, tipo, um bagulho arcaico mesmo, né, cara? É muito antigo, né? São mais antigas que Stonehenge, se eu não me engano. O Egito é tão velho que durante o reino de Khwaemouaset IV, existiam profissionais dedicados a recuperar e estudar construções e objetos milenares do próprio Egito. Ou seja, existiam arqueólogos no Egito Antigo dedicados a estudar o Egito ainda mais antigo. Por uma boa parte da história do Egito, as pirâmides de Giza já eram antigas o suficiente para fazerem parte do passado remoto. A Cleópatra não estava lá para a construção das pirâmides, mas os mamutes estavam. Peraí, cara. Mamutes. Sim, mamutes estavam lá, talvez não literalmente nas pirâmides. Mesmo sendo dominantes no período Pleistoceno, alguns dos elefantes peludos ainda habitavam a Terra quando as pirâmides foram construídas. Só que nessa época, os seus últimos registros foram encontrados há quase 4.000 anos na ilha russa chamada Wrangel, que fica a quase 12.000 quilômetros do Egito. Cara? Ou seja, não, os mamutes não ajudaram diretamente a construir as pirâmides. E é bem interessante de fazer um estudo aí de como esses últimos mamutes foram extintos, cara. Eu posso apresentar isso num vídeo pra vocês um dia no meu outro canal. Tem muito a ver com consanguinidade, com genética. É bem interessante, cara, a parada. Por estarem ali presos em uma ilha ali, eles ficaram, sabe, meio... Tem umas paradas bem doidas. E outra coisa, mano... Te surpreenderia saber que existiam muito mais animais pré-históricos, né, cara? Nessa época que ainda viviam do que a gente imagina. Por exemplo, aqui na América do Sul, se eu não me engano, você acredita, eu já vi, é que assim, eu não sou o maior estudioso dessa área, né, gente, mas segundo as minhas pesquisas que eu já fiz, cara, por exemplo, um animal que eu acho muito interessante, cara, que era uma espécie tipo de camelo, uma parada assim que tinha aqui no Brasil, chamadas de macrauquênias, eu até pretendo um dia fazer uma parte 2 daquele vídeo de Animais Extintos falar sobre. Elas provavelmente também tinham aqui, eu vi um negócio que elas poderiam ter existido até 1800 a.C., cara. Então elas estariam vivas também, que eram uns camelões bem grandões, assim, com uma tromba estilo de anta na cara. Fora esses animais que foram extintos muito recentemente, né? Aves elefantes, moas, lêmures gigantes. Daí estavam tudo lá também, né, nessa época. Sério o que você estava pensando? Foram aliens. E o que eu quero expressar com esse choque sobre o quão longevo foi o Egito Antigo é que nós nunca vamos entender ele completamente. Cada antepassado seu, em cada período histórico, teve uma vida tão cheia e complicada quanto a sua. Eles eram como você, só que em situações diferentes. Quando nós lidamos com a história, é muito comum nós encaixarmos os momentos históricos em eras, períodos, impérios e idades. E essa é uma forma de nós encaixarmos esses períodos históricos em uma espécie de gaveta. E aí a gente consegue se mover mais facilmente entre um e outro. O Egito Antigo, o Império Romano, o Império Bizantino, a Idade Média. E a história desses períodos históricos são contadas com base em quais evidências e ideias nós temos sobre esse período histórico. E aqui é preciso tomar cuidado. Porque como nós temos a posição privilegiada de ainda existir no mundo, isso pode levar a certos vieses quando nós pensamos no passado. E um dos mais comuns é justamente a ideia de que a história está em constante progresso e de que o passado... Tá, mas eu achei que ele ia falar, mas ele não falou aqui sobre esse negócio de eras também, né? Que se você chegasse pra um cara na Idade Média e falasse estamos vivendo a Idade Média, não faria o menor sentido, né? Porque Idade Média significa idade do meio, né? Entre Idade Moderna e Idade Antiga. Então, tipo, se você chegasse, não fazia o menor sentido, né? Talvez você chegar na Idade Média e chamar a Idade Antiga de Idade Antiga fizesse sentido já. Mas vocês entendem, né, o que eu quero dizer. Enfim, faltou falar do Império Bizantino também, né, cara? Que o Império Bizantino é a versão do que sobrou do Império Romano que sobreviveu simplesmente 1000 anos. Então, lá em 1453, quando cai o Império Bizantino, eles olham para trás do Império Romano já há 1000 anos no passado foi que caiu o Império Romano Ocidental, né, cara? Tipo assim, meu Deus, né? A história é uma parada muito doida, né, cara? Antigo é necessariamente ultrapassado, seja... É tipo você
pensar, cara, que o Império Bizantino, que parece um bagulho simplesmente muito antigo, né, cara, que era o Império Romano Oriental, cara, foi até 1453 e o Brasil foi descoberto menos de 50 anos depois pelos portugueses, cara. Tipo, meu Deus, como assim, né? Caraca. Tecnologia, ciência ou até moralmente. Mas o antigo Caraca, não é né? necessariamente ultrapassado, muito pelo contrário. A lógica aristotélica, por exemplo, foi dominante por quase 2000 anos e ela é importante até hoje. Os gregos não foram ultrapassados intelectualmente por milhares de anos. E o Império Romano foi responsável pelas maiores obras de engenharia do passado, com tecnologias para concreto, aquedutos, estradas, muitas das quais Quando eu foram quis dizer de construções tecnológicas, eu tava querendo dizer isso também, aquedutos, essas coisas assim, né, cara? perdidas depois da queda do Império, além de uma organização militar enorme que só seria replicada milênios depois com Napoleão. E isso não é Ei! Isso daqui tá me cheirando a Idade das Trevas. Se você, Pedro Losso, falar a Idade das Trevas, cara, eu vou te achar, cara. Eu vou te achar. para dizer que a Idade Média foi um período de trevas. Não! O quê? Não! Não, cara, que é isso? O cara... Nossa, mano, meu Deus, cara. 2 vezes já que isso acontece, cara. Como é que pode, cara? Meu Deus, cara. Não, Pedro Lousa, você não falou isso, cara. Você não falou isso. Calma, ele vai dar o contexto. Caraca, cara, como é que pode, cara? 2 vezes que eu pauso certinho antes do cara falar, cara. É fantástico. Atuais ou tecnológicos. O que também é uma visão errada da história. Ah, Até porque a ideia amém. de trevas pra se Amém. referir à Idade Média é colocada para dar ênfase para a Era do Iluminismo, que marcou a modernidade. Um Amém. exemplo Isso aí, ô Pedro Lois. Deixa esses hereges falarem asneiras sobre a Idade Média. simples são cara. as raízes da química moderna, que começaram na alquimia, que era uma arte praticada principalmente nesse período da Idade Média, e que levaria à invenção do fósforo, por exemplo. Então, se nós tomamos a palavra antigo ao extremo, associando o antigo É o que eu falo, cara. Esse bagulho de Idade Média aí é um bagulho. Que ele falou ali no vídeo, né, cara? De formações militares que fossem recuperadas lá no Napoleão, formações romanas, né, cara? Mas só você pegar, cara. Pega um cavaleiro medieval full plate, cara, lá do século XIV, lá. E bota lá na época do Império Romano, cara, e olhar e falar: caraca, carros voadores, cara. Olha esse cara tá com a armadura do pé à cabeça, cara. Esse cara é um Megazord, tá ligado? ultrapassado, nós temos grandes chances de quebrar a cara. Pense nisso da seguinte forma. Se a história realmente é progressiva e humanos modernos são melhores do que humanos do passado, então os humanos do futuro vão ser melhores do que nós. Mas isso não necessariamente parece verdade. Até onde nós entendemos da biologia humana, nós somos basicamente os mesmos por toda a história, apenas em contextos diferentes. Então precisamos tomar cuidado quando nós vamos tentar entender a história para não colocarmos o nosso julgamento moderno em um estudo historiográfico. Sim, existem várias ideias que antes eram vigentes Vídeo e legal, hoje né, são cara? consideradas ultrapassadas ou antiquadas, porque a sociedade demanda novas perguntas e encontra novas respostas para elas. É daí que nascem novas formas de ver o nosso cotidiano. E isso é ótimo, é uma forma de progresso, ou pelo menos de mudança. Mas julgar o passado com as lentes modernas vai nos deixar cego para as lições que nós podemos tirar da história. Nós temos a tendência de pensar que quem cometeu atos cruéis no passado fizeram isso por serem monstros. Pessoas Como se esse tipo de coisa não acontecesse hoje em dia, né, cara? fundamentalmente ruins. Mas isso é uma ilusão perigosa. Quem cometeu as atrocidades era tão humano quanto eu e você. E se nós não estivermos dispostos a reconhecer E é o que eu falo, cara. Dá uma tristeza você falar daquelas extinções, que nem eu falei lá naquele vídeo lá que eu fiz, das falas do mamute, que o cara caçava. Mas assim, cara, é só você se pôr na mesma situação do que aqueles humanos, caçadores e coletores estavam lá, cara. Se fosse você na situação deles, é duro você julgar hoje em dia, porque eles de fato extinguiram várias e várias espécies maravilhosas que existiam. Mas se fosse você na situação deles, você teria feito a mesma coisa. Eu teria feito a mesma coisa. Sou eu ou ele, né, cara? É eu ou o mamute. Um de nós tem que sobreviver, entendeu? Naquela situação que tava ali. Então, enfim, você vai julgar? Não que nós adianta julgar, também né, cara? somos É suscetíveis a assim sermos mesmo, levados cara. a extremos, nós nunca vamos conseguir prevenir que o pior da humanidade se repita. Você pode julgar ali no Dodô, nesses daí que realmente aí o ser humano já não precisava, né?
Já não era essa situação aí de vida ou morte, né? Então. Até porque Mas nós naquela mesmos época provavelmente caçador-coletor, fazemos coisas hoje mano. em dia que um dia vão ser extremamente mal vistas. E eu tenho certeza que ninguém vivo hoje quer que o nosso legado seja resumido por é sério que eles queimavam combustíveis fósseis e respiravam gás carbônico? Se quisermos aprender com o passado e realmente progredir, nós precisamos respeitar a humanidade dos nossos antepassados, o que inclui aqueles que fizeram coisas que nós não gostamos. Porque a verdade é que nenhum deles é tão diferente de nós hoje. Não dá pra aprender as lições que a história tem pra nos ensinar se nós pensarmos que nós já sabemos tudo sobre como o mundo funciona, ou se nós acharmos que nós hoje somos muito melhores do que aqueles que vieram antes de nós. No fim, eu espero que a nossa história sirva de inspiração pra alguém no futuro fazer melhor do que a gente. Esse é o nosso legado, a nossa marca que vai continuar aqui por muito tempo depois de nós mesmos. E eu espero que agora a história tenha feito um pouco mais de sentido pra vocês. Muito Fantástico o obrigado vídeo, hein? Muito legal. e até a próxima. Até, meu amigo. Que legal, né, cara? Que vídeo incrível aí do Pedro, cara. Eu não esperava ver ele fazendo vídeo de história. Não sei se ele já fez outros vídeos nesse naipe aqui, cara. Eu confesso que faz um tempo já que eu não acompanho o canal dele. Se quiser, eu posso trazer mais aí, que é fantástico, realmente. Foi muito legal trocar uma ideia sobre tudo isso. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.